Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, caros ouvintes! Meu nome é Alberto Malta e nessa coluna falaremos sobre um assunto, digamos, pouco conhecido, mas que faz parte do nosso dia a dia em várias situações. Trarei alguns exemplos para demonstrar também o que é e como funciona a teoria dos jogos. Você conhece a teoria dos jogos? Já ouviu falar? Fique aí e em poucos minutos saberá do que se trata e como precisamos estar atentos nas tomadas de decisões quando esperamos um resultado. E esse resultado depende também da decisão tomada por outras pessoas. Hoje teremos a participação especial de Jean Ramos. Vamos jogar? Então fique aí. A teoria dos jogos é um estudo do ramo da matemática e aplicada também nas ciências políticas, judiciárias, ciências militares, economia, humanas e outras. Ela se trata basicamente de um estudo comportamental humano e já foi aplicada também em estudos com animais. Se iniciou nos anos 30 e a partir daí foram criados vários jogos e representações para ilustrar diversas formas de aplicações dessa teoria. A teoria dos jogos diz respeito, como em um jogo de xadrez, por exemplo, que as nossas tomadas de decisões, quando queremos atingir um resultado, devemos levar em consideração a tomada de decisão de outra pessoa ou de outras pessoas, quando o evento, o acontecimento, no caso, envolvem mais de duas pessoas. Ainda está um pouco confuso, né? Então vamos ao primeiro exemplo da teoria dos jogos aplicada na economia. Para isso, se imagine na posição de dono de uma loja de roupas. Os negócios estão indo até bem, porém você almeja aumentar seus lucros e uma das estratégias que decide tomar é abaixar um pouco o preço para atrair mais clientes e ganhar mais, considerando o aumento do volume de vendas. Porém, você possui concorrentes na região e eles percebem a sua movimentação de queda de preço e também decidem abaixar os preços para não perderem seus clientes. Todas as lojas passam a venderem seus produtos mais baratos, consequentemente, diminui a margem de lucro de todos. Ou seja, você esperava ganhar mais dinheiro, porém prejudicou toda a microeconomia fazendo isso e, consequentemente, seu negócio. Ao invés de melhorar, acabou piorando. Este foi um simples exemplo de um comércio local. Porém, conseguem imaginar as inúmeras variantes quando falamos de um mercado econômico global? Conseguem perceber que pequenas movimentações de gigantes nações como China e Estados Unidos podem gerar consequências enormes em diversos mercados? Taxas de juros, inflação, volatilidade de moedas, ações, enfim. Os economistas precisam estarem atentos a toda e qualquer movimentação e saberem que seus resultados não dependem somente de suas ações, mas os resultados dependem também das jogadas, podemos dizer assim, de seus concorrentes e parceiros. Se você ainda não assistiu, indico o filme Uma Mente Brilhante, filme vencedor do Oscar na categoria de melhor filme no ano de 2002.
Este filme retrata a vida de John Nash, um dos matemáticos mais reconhecidos do mundo e vencedor do Prêmio Nobel em reconhecimento por sua grande obra que retratava a teoria dos jogos aplicada na economia. Um novo exemplo que trago é uma passagem do filme que, segundo a obra, foi um momento de inspiração para o desenvolvimento de seus estudos. Então imagine aí, 5 amigos estão em um bar e todos eles estão de olho em apenas uma garota acompanhada por suas amigas em uma outra mesa. Um dos amigos propõe a competição entre eles para ganharem o coração da donzela. Porém, John Nash tenta mostrar a eles que a melhor alternativa não seria a competição entre eles, mas sim uma escolha consensual entre eles, para que cada um tente conquistar uma mulher da outra mesa. Assim, todos eles teriam maior probabilidade de irem embora felizes para casa, ao invés de ficarem se degladiando por uma única mulher. Nessa passagem, fica claro que para atingir determinado resultado, no exemplo, a conquista de um coração, a decisão tomada pelos amigos de Nash poderiam dificultar suas pretensões. Portanto, ele sugere a colaboração entre eles. E segundo Nash, evoluindo a fala de Adam Smith, que dizia que o melhor resultado é quando todos do grupo fazem o melhor para si, Nash diz, abre aspas, o melhor resultado é obtido quando todos do grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Profundo, não? Um dos jogos mais famosos dessa teoria é o Dilema do Prisioneiro. Proponho a pensarem junto comigo. Imagine você e um amigo são acusados de comprarem cargas roubadas. Porém, apesar dos indícios muito contundentes, a polícia não tem provas efetivas para resolverem o caso da melhor forma. Vocês acabam sendo presos, porém a polícia não tem provas suficientes para deixá-los na cadeia por um longo período. E a única forma de conseguirem tal feito é através da confissão de vocês. Com as provas que têm, cada um ficaria apenas 1 ano na cadeia. Vocês são colocados em salas separadas e não possuem nenhum tipo de comunicação, e a polícia faz uma proposta para cada um de vocês. Os guardas dizem a você: fale o que o seu comparsa fez e o incrimine-o. Damos 5 anos de cadeia para ele e você será solto, não produzindo provas contra você. Porém, o seu comparsa receberá a mesma proposta. Agora pensem comigo. Se entregá-lo, você poderá ser solto e ele pegaria 5 anos de cadeia. Porém, se ambos entregassem as provas, ambos pegariam 5 anos. Se você optar por não entregá-lo, é claro que você espera a mesma atitude dele e ambos ficariam apenas 1 ano na cadeia, de acordo com as provas que a polícia tem, Porém, se não diz nada e ele te entrega, você fica 5 anos na cadeia e ele é solto. E aí, o que você faria? Se ficou um pouco confuso, volte alguns segundos e escute novamente com mais atenção o dilema do prisioneiro. O correto seria nenhum dos dois confessarem os crimes e ficariam 1 ano cada um na cadeia, Porém, o risco de ver sua pena aumentada por uma trairagem de seu amigo e a possibilidade eminente de ser solto o faz entrar em conflito. Claro que o caso não possui solução e vai depender da tomada de decisão de cada um, Porém, perceba que o resultado não depende somente de você, mas também do seu comparsa. Se pudessem combinar o que falariam para a polícia, seria fácil, Porém, vocês não têm essa opção.
As inúmeras variações jurídicas que a teoria dos jogos, juntamente com o dilema do prisioneiro, geram são enormes. E para nos ajudar, convido o ilustre Jean Ramos, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, para nos ajudar a compreendermos como a teoria dos jogos funcionam nas relações sociais e jurídicas. Eu tenho uma certa percepção que a delação premiada é bem similar a esse dilema. Eu estou correto, Jean? Seja bem-vindo. E aí, Alberto? Deixo meus cumprimentos a todas e todos. Vamos agora responder um pouco das suas perguntas aí, indagações. É importante falar sobre a teoria dos jogos. A teoria dos jogos ela é uma chave de compreensão de alguns fenômenos econômicos, mas também sociais e jurídicos. E a perspectiva que ela traz é uma perspectiva de racionalidade. Essa perspectiva de racionalidade, em sentido estrito, com o passar do tempo, ela é criticada. E aí então eu vou pontuar as críticas, mas deixar claro então que há algum desenvolvimento da teoria que é o que se usa atualmente, né? Primeiro, o que a gente tem aqui nessa questão numa perspectiva de racionalidade, a gente tem que pensar que a teoria ela trabalha a partir de modelo, e modelos são idealizados. E quando a gente pensa em alguns contextos reais, tem diversas outras variáveis contidas ali naquele contexto que não vão aparecer no modelo. Então, quando a gente vai falar em uma racionalidade dentro de um contexto real, a racionalidade ela é limitada. Existem diversos outros fatores que vão acabar por interferir também no processo de tomada de decisão daqueles jogadores, que a gente for usar um termo da teoria, né? Por exemplo, as convenções sociais, as convicções religiosas, aspectos históricos de formação daquele indivíduo, a relação que aquele indivíduo estabelece com outros jogadores. Então, a gente tem ali esses outros fatores, tem vários outros que eu não mencionei aqui, mas a gente tem alguns fatores que vão influir no resultado, sim. Então, se a gente pensa num modelo que basicamente, pensando em racionalidade, teria que ter uma resposta única, quando a gente joga para a realidade, são respostas variadas, né? Porque a gente não tem um jogador onisciente, capaz de compreender e antever todas as variáveis envolvidas na resolução do problema para tomar sua decisão. Então, é muito importante a gente pontuar isso quando a gente desenvolve essa teoria com o passar do tempo. Mas isso significa que ela não seja menos importante, porque quando a gente... Um bom estímulo que ela traz é que quando a gente está diante de um problema, a gente tem que buscar, então, todas as outras variáveis possíveis que podem interferir naquele problema, e aí a gente vai tomar nossa decisão, certo? Então, esse que é um desenvolvimento importante que a teoria tem com o passar do tempo. Agora, faço um recorte um pouco mais para o lado jurídico, né? À primeira vista, a assimilação da teoria com o direito, ela se dá pelo dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro é muito parecido com o que a gente chama hoje de delação premiada, né? O que a gente tem de delação premiada. Acredito que as pessoas saibam que seja, até porque está aí, é um determinado instituto que está dentro do que as pessoas estão discutindo na política atualmente, né? Então, a delação premiada, ela no Brasil ela chama colaboração premiada, mas ela tem ali um cenário semelhante, né? A gente tem um cenário ali de uma pessoa investigada que coopera, denunciando outras pessoas, apresentando provas, de forma a ter uma redução na sua pena.
Então, é basicamente isso. Então, o dilema do prisioneiro, ele está bastante atrelado ao que a gente entende como delação premiada, colaboração premiada, né? Mas, se a gente for pensar naquele contexto, que é o desenvolvimento crítico da teoria dos jogos, a gente vê que tem diversas variáveis que podem ser colocadas, né? E aí, nesse caso, tem um problema que normalmente é apontado quando as pessoas vão falar sobre delação premiada, que é uma questão de... vamos pensar aqui, aquelas duas pessoas que estão envoltas naquele problema do dilema do prisioneiro, tenhamos uma pessoa que seja inocente e a outra não. Qual que seria o comportamento dessas pessoas? Entendeu? Então, talvez aquela pessoa que não seja inocente, ela tem uma tendência a denunciar a outra muito maior, porque os ganhos que ela vai ter denunciando são ótimos, pensando nos termos do problema. Então, a gente tem muitas coisas envolvidas aí que podem trazer camadas de explicação e de compreensão que são muito distintas. Mas o que acontece? Essa teoria dos jogos, ela tem sido cada vez mais utilizada dentro do direito. Antes, quando a gente ia falar dela, partia do interesse do professor, do pesquisador sobre a teoria. Porque ela está lá, e aí se uma pessoa quisesse para abordagem de algum conteúdo, ela poderia se utilizar dela. Mas hoje em dia, a gente tem uma alteração que foi feita nos currículos dos cursos de direito que tem levado cada vez mais essa teoria a ser utilizada. Que os cursos agora eles têm que lidar com o conteúdo de alguns métodos alternativos de resolução de conflitos. Tradicionalmente, o direito é marcado por uma resolução de conflito do tipo adversarial, que a gente poderia falar. O que é adversarial? É entrar com um processo e o juiz vai resolver aquilo. Então, as pessoas dentro da resolução processual constroem sua verdade, fazem suas provas na busca do convencimento pelo juiz. Essa é a cultura que é colocada tradicionalmente no direito para a resolução dos conflitos. Mas quando a gente vai pensar em algumas possibilidades de jogo, há outras formas de resolver o conflito, por exemplo, pela via da cooperação. Então, se a gente fala de uma alteração dos currículos para abordagem de métodos alternativos de resolução de conflitos, então a gente tem outras possibilidades de resolução, por exemplo, a cooperação. E a cooperação, uma forma de expressão dela, é pela via da mediação, por exemplo. Então, na mediação, aquelas pessoas que estão com um determinado problema jurídico, elas vão buscar expor os seus termos do problema, e vai ter uma pessoa ali disposta a ouvir e esclarecer sobre os termos do problema. Então, ela não vai estar em nenhum momento propondo uma solução. Porque quem vai buscar a solução vão ser as próprias pessoas envolvidas no conflito. Então, de certa forma, o que a gente tem aí, diante dessa outra forma de resolução de conflito, essa cooperação, né? A gente tem ali uma forma diferente de atuar dentro de um determinado jogo. Então, pensando isso no direito, né? Quando a gente vai abordar isso dentro do currículo, então a gente vai acabar, de certa forma, estimulando os alunos ou os operadores de direito a pensar sobre diversas formas de tentar resolver aquele conflito. E não só por aquela via estrita do processo, juiz dando sentença, essas coisas, entendeu? Logicamente que isso acaba sendo um componente do problema, né? Um componente do jogo. Mas talvez uma via de cooperação seja uma possibilidade de resolver aquele problema, né? Então, isso é um ponto importante que atualmente a gente tem de desenvolvimento da teoria dentro do direito. Espero ter esclarecido para vocês sobre a teoria dos jogos aplicada ao direito e muito obrigado
e até mais. Caros ouvintes, estamos chegando ao final de nosso episódio. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação, Jean. Acredito que conseguimos, né, levar um conhecimento bem agregador a todos que ouviram o episódio de hoje. E eu gostaria de frisar que a teoria dos jogos é aplicada em vários momentos do nosso cotidiano, além do importante contexto do direito, né, conforme esplendidamente explicado por você. Teríamos inúmeros exemplos a trazer além da esfera judicial, mas uma das minhas inspirações para levantar o tema em nosso podcast de hoje foram as noites de pôquer entre amigos, né? É um jogo que exemplifica bem a teoria dos jogos, porque cada passo dado depende da decisão tomada pelos outros jogadores e envolve questões financeiras, né, que seria o benefício próprio, e até mesmo a possibilidade de blefe para se levar uma rodada. Se gostaram do tema, proponho a pesquisarem mais sobre a teoria dos jogos. E se tem gostado de nossas colunas semanais, agora estamos também presentes no YouTube e no Instagram. Comente sobre o que achou desse episódio e siga nossas páginas para que tenham informações sobre as novas colunas. Quarta-feira, o mago das palavras Leonardo Costa está de volta. Grande abraço e até lá!